Ok, estamos mais uma vez por aqui. Este é o Além da Bola, com turma completa. O Semensat lá em Criciúma, o JB Teles por aqui, o Medalha também, para falar um pouco de futebol e além da bola. Tudo bem, rapazes? Tudo ótimo. E aí, Semensat, o que dizes para nós, tu que é o ponteador deste estado no campo futebolístico? Não, eu digo para os senhores que o Criciúma fez seu pior jogo do Campeonato Brasileiro da Série B, o que é preocupante. Tomou de 3 porque o melhor em campo foi o goleiro. E amanhã tem um jogo decisivo aqui contra o Vila Nova, duelo direto pelo G4, às 9h30 da noite. Quem marca o horário do jogo está de parabéns. E quero aqui me solidarizar ao nosso companheiro JB Teles, que infelizmente não viu seu time de Rio do Sul ascender à primeira divisão de Santa Catarina. E aí, Teles? Olha, Por quê, Teles? não, há várias circunstâncias do porquê. Primeiro, é preciso dizer que o trabalho feito pelo Santa Catarina Clube, um clube novo, em Rio do Sul, no primeiro ano, colocou ontem mais de 2.000 pessoas no estádio. Chega no seu primeiro ano de disputa, numa competição, brigando por uma vaga para a elite, enquanto outros clubes que já tentaram isso há 4, 5, 6 vezes não chegaram, outros estão chegando só agora, e enfrentou uma equipe tradicional do futebol de Santa Catarina, o Internacional de Lages, time que já foi campeão estadual em 1965 e que soube jogar no mata-mata. O Santa Catarina foi o melhor time da fase primeira da competição, em pontos corridos, e perdeu no mata-mata quando não se esperava, porque jogou aquém da sua normalidade na primeira partida, perdeu de 4-2. Neste domingo estava ganhando por 2-0, resultado que lhe dava a classificação para a grande final contra o Nação Sport de Joinville, e sofreu empate. Coisa absolutamente normal de uma equipe que não está ainda, talvez até psicologicamente preparada para um momento desse, mas que tem que ser parabenizada pelo esforço da sua diretoria, da sua torcida, pelo momento que chegou no futebol em que estava disputando. Chegou muito perto de ter um acesso à principal divisão do futebol de Santa Catarina. E talvez nem estivesse preparado ainda para tanto. Espero que o Internacional se prepare, que o Nação também se prepare. O Nação, eu já tinha falado uma ocasião aqui que o Nação era, na minha opinião, a melhor equipe desta competição, porque vi o Nação jogar umas 2 ou 3 vezes, e junto com o Santa Catarina, os dois tecnicamente eram os melhores. Mas o Internacional mostrou competência, extrema competência na final, chega a uma decisão, e eu espero que os dois se preparem muito bem para o Campeonato Catarinense do ano que vem. O Santa Catarina... A propósito, JB, aproveitando a tua eloquência e conhecimento, o Nação tem condições de substituir o Joinville? Não num primeiro ano, sim, evidente, mas no decorrer dos próximos anos. Olha, Mário, tudo vai depender de como vai se comportar o Joinville, porque o Nação está se comportando bem há alguns anos. Não é de hoje, não é um clube que surgiu ontem. É uma categoria de base muito forte, né, Teles? Muito forte. Tem um administrador, o Irineu Machado, que já foi, me parece, até presidente do Joinville. Foi sempre, acho que foi ele até que construiu aquele centro de treinamento do Joinville, se não me falha a memória. Mas é uma pessoa extremamente ligada ao futebol, principalmente às categorias de base. E o Nação vem subindo, degrau a degrau. Chega agora na divisão principal do Campeonato Catarinense e se confronta com o Joinville, que está descendo. O Joinville vem no descenso no campeonato, enquanto o Nação ascendeu à principal divisão. Então vai ser uma briga interessante,
uma disputa, não briga, uma disputa interessante em Joinville, que vai poder ter 2 clubes, ser uma nova cidade com 2 clubes no Campeonato Catarinense, e talvez criar aí, imagino até que com o apoio de boa parte da torcida de um outro tradicional clube de Joinville, que é o Caxias, que a torcida do Caxias é mais ligada a quem enfrenta o Joinville, ela não é muito de apoiar o Joinville. Vai ser uma disputa interessante, viu, Mário? Eu tenho a impressão Rapaz, que... o JBTL estava me dizendo, desculpa, Teles, fazer essa Não. inconfidência. Você me disse, lembra que você me disse o seguinte, Renato, eu que não saio de Barcelona, diria o seguinte, torcer para o Nação em Joinville é a mesma coisa que morar em Barcelona e torcer para o Espanhol. Então, gostei dessa sua referência, viu? Vamos ver o que vai dar. Eu aposto no futuro do Nação, pela forma como eles estão se comportando já há alguns anos, não é este ano. Eu conheço o trabalho do Irineu e da sua equipe lá em Joinville há bastante tempo, com a sua divisão de base. É um clube que vem se formando muito bem. Agora é o futebol, né? Vamos aguardar. Teles, Agora, eu vejo com bons olhos esse detalhe que tu salientasse aí, que é uma rivalidade na cidade, né? A gente sabe que o futebol catarinense se alimenta muito de rivalidades e parece, então, que isso vai fazer bem ao futebol de Joinville. Vamos ver. Vai agora exigir que o Joinville melhore, né? pessoal, a gente tem criticado muito aqui Avaí e Figueirense pela posição que estão e pela falta de direção, né, nos 2 clubes. E em clubes em geral, né? Mas, enfim, estamos aqui falando de Avaí e Figueirense, parecem tão mal neste momento a começar fora do campo, né? E aí eu pergunto o seguinte, eu vejo o Telles falando tão bem desse clube de Balneário e de Rio do Sul também, que vem fazendo uma boa frente. Eu pergunto o seguinte, há como exportar isso aí? Há como dizer assim, olha, vamos fazer como está fazendo o Nação, vamos fazer como estão fazendo em Rio do Sul. Há como o Avaí e Figueirense olhar para esses clubes que estão indo melhor do gramado para dentro e começar alguma coisa nova? Hein? Mas é um processo um pouco diferente deste que eles estão aplicando, tanto no Santa Catarina e Rio do Sul, o Nação em Joinville, em Balneário Camboriú tem o Barra, que vocês vão um dia ainda conhecer um pouco do que é feito no Barra, que está construindo um estádio, aliás, um centro de treinamento e um estádio. O Camboriú, que são 2 clubes diferentes. O Barra é de Balneário Camboriú e o Camboriú é da cidade de Camboriú. E fica em Bem frente. que o Camboriú foi agora a semifinal, a segunda fase do campeonato da Série D. Para quem não é de Santa Catarina, isso é sempre muito complicado, né? Balneário Camboriú é uma cidade de mar, né? E Camboriú é uma cidade que ao lado de Balneário Camboriú, que fica do outro lado da 101, né? Aqui não é de estado. O Barra é um bairro, né? O Barra é um bairro de Balneário Camboriú. Quem chega em Balneário Camboriú, à direita, na frente do centro de convenções, ali fica o bairro da Barra, é onde é a sede do Barra. E então essas administrações, elas estão vindo com trabalhos de baixo para cima. A administração do Figueirense hoje é um processo totalmente diferente. Ela vem de cima para baixo, querendo dominar tudo. É um processo extremamente errado que está se fazendo no Figueirense. E a consequência está aí. O vexame que esses caras que estão dirigindo o Figueirense estão proporcionando não só para o torcedor do Figueirense, mas para a torcida, para Santa Catarina, para o futebol de Santa Catarina. Figueirense que eles prometeram estar na Série A de 2024, estão hoje na iminência de cair para a Série D do Campeonato Brasileiro. Seria um vexame. Precisa ganhar a última partida. Teles, então, veja bem, a que ponto chegou o Figueirense. Isso que tu estás dizendo, eu queria que o pessoal avaliasse aqui,
Então é assim, tem uma fórmula para se ser um time razoavelmente vitorioso? Antes dos meus companheiros opinarem, deixa primeiro eu voltar aqui na velha e surrada frase que eu digo: futebol não tem verdades absolutas. Às vezes você faz absolutamente igual ao que o outro fez e não dá certo. É preciso reconhecer isso. Mas o que se está fazendo no futebol de Santa Catarina aqui não é polarizado. Nós não temos uma capital metrópole como tem em Porto Alegre, no Paraná, no Rio Grande do Sul, Paraná, com os grandes clubes na capital. Aqui não, aqui é um conjunto de médias cidades com as forças, graças a Deus, com as forças bem definidas em cada região, o que nos possibilita ter, em todos os setores da nossa vida, uma qualidade excepcional para o estado de Santa Catarina, também no futebol. E aí, pessoal? Vamos, senhor Medalha, primeiro. Vamos por hierarquia. Por idade. Mas, ô, Teles, é curioso, essa tua observação é interessante, mas é curioso que, ao mesmo tempo em que a gente tem, digamos assim, essa peculiaridade, que eu acho boa, mas o futebol nosso está caindo, né? Nós já tivemos 4 clubes na Série A, o que era uma impropriedade, acho eu. Mas isso era uma coisa ilusória, absolutamente ilusória, né? Não dá para. Tá, então, é isso que eu estou falando. Agora, então, Teles, a nossa situação era para ser diferente em termos de brasileiro, né? Hoje nós estamos com o Criciúma podendo chegar, voltar para a Série A, Avaí e Chapecoense não. Na Série C, o Figueirense está ameaçado de cair mais uma divisão, enfim, esse quadro que tu pintasse é interessante, mas não tá refletido na realidade no contexto nacional. Não, eu acho que está refletindo, Maia. Está refletindo que essa divisão de forças econômicas de todos os outros setores, de todos os outros segmentos da comunidade que nós temos do nosso Estado, reflete também no futebol. É a questão de administração. Tanta gente aí falando da tal da SAF, já falei isso, já fiz comentário aqui a respeito disso. A SAF não é salvação para ninguém. Hoje eu ouvi uma declaração do presidente do Corinthians, muito interessante. Ele disse assim, que a SAF passe longe do Corinthians. SAF não é para time grande. SAF é para quem está morrendo pelas esquinas e precisa se recuperar. Outro dia também falamos aqui no exemplo do Corinthians deve um bi, pô. Mas tem uma tradição e tem uma torcida que o segura com esse 1 bi de dívida. Não é? O segura. Agora, você vê, outro dia nós discutimos aqui, aliás, acho que foi eu que levantei, a diferença do Botafogo e do Vasco, e hoje eu fiquei sabendo coisas do Botafogo que só não são exploradas pela mídia porque o Botafogo é líder do campeonato. Mas a tal da SAF do Botafogo parece que também está entrando água. Então, é problema de administração, e isso demora para mudar. Já tem salário atrasado lá. Exatamente. Nós vivemos numa cultura de administração, não só de futebol, mas de administração geral do nosso país, em todas as modalidades, que não nos permite, de uma hora para outra, assumir uma vantagem dessa que uma possível organização administrativa e financeira poderia resolver o nosso problema, porque nós não temos dirigentes competentes ainda para assumirem esse tipo de procedimento. Desculpe a incompetência, o Cruzeiro é uma SAF? É. O Cruzeiro é um outro exemplo, né? Que começou muito bem e agora não está tão bem assim, né? Para quem é fechado, até que está bem, né? Está na Série A. Não, tá, mas, enfim, a Série A, o Vasco também tá, mas vai cair. O Cruzeiro não mostra lá grande, né? Não sei. Tem dirigente que não gosta de SAF, não estou dizendo que são todos, porque o problema da SAF é que o dinheiro tem dono. E quando o dinheiro tem dono, eu não trago o jogador aposentado ganhando 1,5 milhão por mês, entendeu? Porque aí o dinheiro é meu, aí eu não faço isso. Perfeito. E eu não posso explicar para todo mundo que eu não posso dizer isso porque está num contrato de confidencialidade, que eles mais gostam de usar.
Eles escondem por baixo do pano a realidade dos números para esconder a realidade dos cifrões. Mas aqui, ó, aproveitando o pensamento do Telles, que o futebol não tem verdade absoluta, o Renato comentou agora que tem procedência também, a questão de o dinheiro, né? Quem é dono do dinheiro não vai fazer bobagem, se tratando de SAF, coisa que o valha. Mas eu vou dar o exemplo do Internacional. O Internacional hoje é um dos clubes que tem feito mais bobagem em matéria de contratação, né, do que desses que estão no Brasileiro, tanto que está ameaçado de rebaixamento, porque só está trazendo jogador aposentando. Acabou de trazer o lateral do Celta de Vigo, de 36 anos, que não joga futebol desde maio. Então, essas coisas, é o que o Telles diz, né? O futebol não tem verdade absoluta. Ao mesmo tempo que a gente raciocina por um lado, como raciocinou o Renato agora, pelo outro a gente vê coisas diferentes, opostas, antagônicas. Agora, falta de administração. Deixa eu ver. Agora o Mário me fez lembrar aqui. Ontem eu vi um noticiário da chegada do Neymar, né, na Arábia Saudita lá, e aí me lembrei do seguinte, né? O Neymar entrou em campo, entrou no palco, vamos dizer, né? Com aqueles jogos de luz todo, aquela festa toda em neon para tudo que é lado, machucado, lesionado, não vai jogar. E os repórteres lá estão dizendo que a convocação do Felipe para a seleção brasileira não se explica, porque ele foi convocado e não irá jogar. E os médicos da seleção já dizem o contrário. Quem é que entende a seleção brasileira, hein? Convocam alguém que não vai poder jogar, é tudo político, hein? Eu vou colocar mais um dado nessa observação do Marcelo. Esse cara que foi convocado, chamado Matheus Cunha, que está jogando no time que é vice-lanterna na Premier League, ele em 20 jogos tem 2 gols. Os nossos atacantes aqui, tipo Pedro, Gabigol, o Dudu, enfim, aí é que está. Esse critério de convocação é o que eu não entendo. Vocês Mas, entendem? Mário, se me permite, eu não faço comparação com quem está jogando aqui com quem está jogando fora, porque o nível lá fora é muito superior. E vou citar um exemplo. Corinthians e São Paulo. O Lucas acabou com o jogo. O Corinthians estava invicto a 11 jogos, lá. O Lucas acabou com o jogo. O Lucas é reserva de um time médio na Inglaterra. E no Brasil ele é top. Ele é popstar no futebol brasileiro. Então, não dá para comparar lá fora com aqui dentro. O nível lá fora é 20 vezes maior, físico, técnico, tático. Eu estou falando da Inglaterra, né? Não estou falando de futebol de segunda linha, né? Tá, mas então... Aí você pode acrescentar não só a Inglaterra, outros países da Europa. Sim, mas o grande referência para mim é a Inglaterra. O que nós não podemos fazer esse tipo de avaliação com o nível do futebol da América do Sul. Na Europa é mais ou menos parecido. Olha, eu até não fiz nenhuma, digamos, nenhuma contestação grande à convocação do Diniz, mas aí pelo raciocínio do Renato, então os nossos jogadores aqui, pelo fato de nós estarmos num nível abaixo, não tem condições de ir para a seleção. Eu não estou fazendo comparação, eu estou registrando o raciocínio do Renato. Quer dizer, o cara está lá na Inglaterra, num time que é vice-lanterna na Premier League, tem 2 gols em 20 jogos, ele pode ir para a seleção. Agora, os nossos artilheiros aqui, porque jogam no futebol com um nível abaixo, não podem. É simples assim, Renato? Não, poder pode, Mário. Só que se o Diniz, que parece que vai ser o técnico, né? Porque o Carlo Ancelotti pediu para parar de falar o nome dele relacionado à seleção brasileira. Que vergonha. Que vergonha. Poder pode. A questão é que o que é bom está lá fora, amigo. Não nos iludando. O Gabigol, por exemplo, a bola cai no pé direito dele, ele se entorta inteiro. Para fazer um gol tem que ter 5 chances.
E lá fora o nível é outro. Claro que tem jogador ruim lá fora também. Mas aí eu cito o exemplo do Lucas, um veterano reserva no Tottenham, que é um time médio, vem para o futebol brasileiro e deita e rola. Ou vocês têm alguma dúvida que se o James Rodrigues, que lá fora não tem espaço em lugar nenhum, por isso que veio para o Brasil, se ele entrar minimamente em forma, ele vai fazer a diferença no futebol brasileiro? Claro que vai, Não, pô. eu concordo contigo, Renato. Nós estamos cheios de exemplo aí de jogadores, digamos assim, repatriados, né? Que estão como é que se diz, ameaça estão perto da aposentadoria, mas estão vindo para cá. Entendesse? Vou dar de novo o exemplo do Inter. O Inter acaba de trazer Aranguiz, agora esse lateral lá que descobriram no Celta de Vigo, entendeu? Então, é esse descompasso que eu não consigo engolir, cara. Tá, mas É olha aqui, ó, muita. eu vou fazer a mesma frase aqui, de um cara que não é especialista em futebol, como eu, mas vou dizer a mesma frase que às vezes eu repito aqui. Por que que no futebol nós deveríamos ser diferentes? Então, o Brasil é assim, cara. O Brasil é assim, as coisas são mais ou menos aqui. É, hoje, por exemplo, eu fiquei sabendo, eu estou aqui às brigas com a internet, né? Com uma boa qualidade de fibra e tal. Hoje eu fiquei sabendo que ligação coaxial, cabo coaxial, faz 10 anos que não existe nos Estados Unidos. 10 anos não existe coaxial nos Estados Unidos. Só existe fibra, que não é energia elétrica, é luz que vai dentro do cabo. Nós aqui, este programa está sendo feito com um cabo coaxial. Então, estamos no Brasil, não tem por onde sair. Então, o futebol, ele é um futebol no Brasil. Por que ele deveria ser diferente? É, mais ou menos também, né? Fora Peraí, as peraí. exceções, fora Ó, as curvas aí. eu concordo contigo até ali, Marcelo, porque afinal de contas a seleção brasileira já ganhou 5 títulos mundiais, né? Tá, mas Quer dizer, olha de que jeito, né? Olha como não foi, sei de tinha que jeito. Pelé, tinha, Ah, olha quem bom, tinha, né? mas Pois é, ganhamos mas 5 títulos. olha quem eram os Agora, técnicos. Estão querendo trazer um técnico estrangeiro para a seleção brasileira, que, que, aí isso aí que para é vergonha da gente, está dizendo, parem de dizer isso. isso aí não é assunto para 40 minutos, é para uns 5 programas. É. Aproveitando o embalo, já que nós mudamos daqui para fora, eu queria ousar mandar uma sugestão para o seu Wilson Seneme, que é o coordenador de arbitragem da CBF. Eu tenho visto cada coisa nas rodadas brasileiras que é de ficar de cabelo em pé, mas nenhuma providência é tomada. E é simples, é simples. O seu Wilson Seneme podia fazer uma reunião virtual, né, porque é óbvio que presencial não é possível, com árbitros e auxiliares do quadro da CBF. E pedir para um auxiliar dele lá editar um vídeo dos lances polêmicos que estão dando muita discussão, tanto de parte do árbitro de campo como de parte do VAR. Faça como é que se diz? Monte um vídeo, monte alguma coisa para mostrar e para discutir com os árbitros e com o pessoal, enfim, os árbitros do VAR são de campo também, entendeu? Porque não é possível, cara, não é possível o que está acontecendo em matéria de arbitragem. Eu não estou dizendo que está favorecendo este ou aquele clube, não entro nessa. Eu estou dizendo só que a arbitragem está ruim e que o VAR que veio para ajudar está atrapalhando. Os árbitros, uma hora confiam no VAR, outra hora não confiam, uma hora a decisão do árbitro de campo não vale, entendeu? Eu acho que isso aí está muito confuso. Então, eu acho que o seu CNM podia fazer alguma coisa, já que ele não está fazendo nada, né? Podia tomar uma atitude e fazer alguma coisa que mostre trabalho, que reúna os árbitros, reúna esse pessoal todo e mostre para eles, discuta com eles, até para saber o que passa na cabeça de um árbitro para Eu vou na tomar linha do essa ou Marcelo, aquela né? atitude. Hã? Eu vou na linha do Marcelo. O Marcelo falou que o futebol no Brasil é tudo pelas linhas tortas, né? E é mesmo, infelizmente. Em qualquer cenário que você for, político, econômico, qualquer cenário, independentemente de quem esteja no poder, é tudo farinha do mesmo saco e a gente vai. E a gente imagina que no futebol tenha que ser diferente.
Porque não tem árbitro no mundo que consegue apitar em bom nível no Brasil. Eu acho que os nossos árbitros são bons, tá? São bons. O problema, o menino aqui de Santa Catarina, aqui do lado aqui da região aqui, puxa, me falhou o nome dele agora. Braulio. Não, o Galeguinho. O Ramon, obrigado, Teles. Ramon Abate Abel. Foi chamado, vai apitar lá no Sauditão, foi apitar lá no Sauditão e tal. Mas lá, ele não vai ter 22 caras mais o treinador tentando enganar ele. Porque eu assisto o campeonato inglês, o árbitro marca um negócio, por mais equivocado que ele esteja, não existe bolinho, né? Não tem treinador querendo enganar, né? Não tem jogador que toma um tapa no peito e põe a mão no rosto e parece que quebrou o queixo do cara. Aí, meu amigo, com 24, 25 caras tentando te enganar, eles vão conseguir. Eu já falei disso também, Renato, e tu tens razão na sua observação, eu já falei disso também, é a má educação, cara. Isso eu já disse, começa na base, porque não é possível que o jogador chega no profissional, nos primeiros jogos ele tá simulando, está indo para cima da arbitragem, está, como é que se diz, dando pontapé, entendeu? E olha para o árbitro com a cara de pau, cara de santo que não fez nada, entendeu? Isso é má educação, é má educação. Não tem jeito. Os meninos querem fazer o que os grandes fazem, né? Seguindo os maus exemplos, né? Eu me lembro quando a gente jogava futebol de várzea, a gente dizia assim, eu vou dar um passe de profissional, aí dava um chute, né, forte para o outro, como passe, né? Passe de profissional, então, a gente queria fazer como gente grande. Hoje é assim, né? E o cara quer rolar e cair como se tivesse quebrado uma perna, como os grandes fazem, né? Diga, Teles. Diga lá, Renato. Não, então, pode. Lá, nessa discussão que nós continuamos agora, nos dois últimos argumentos, já tiramos 50% de culpa do CNM. Exato. Certo? Já tiramos 50% de culpa do CNM e de qualquer um que vá dirigir o departamento de árbitros. Mas tem uma outra coisa aí que eu quero colocar para vocês. A arbitragem no Brasil não vai conseguir atingir o nível que se espera pela qualidade de alguns profissionais que tem ótimos árbitros, enquanto não for profissionalizada. Exato. Porque quem prepara o árbitro de Santa Catarina é Santa Catarina. Quem prepara o árbitro gaúcho é o Rio Grande do Sul. O paranaense é a Federação Paranaense. O árbitro... não pode ter árbitro no Acre, porque Acre não tem futebol de elite. Pode ter, sim. Agora, esses árbitros todos deveriam pertencer a um quadro só e estarem trabalhando numa mesma linha de preparação pela Confederação Brasileira de Futebol e se desvincularem totalmente das suas federações. Porque eu vou perguntar ao Mário aí, que acompanhou mais, o Renato também. Algum dia você viu alguém preparando o Dalmo Bozano, deixa eu ver o outro árbitro aí, enfim. Bezerra. Esses caras treinam em casa, cara. Esses caras treinam na beira da praia. Esses caras se preparam no quintal da casa. Vai ali para dirigir um clássico no final de semana, ou no meio de semana, ou no Campeonato Brasileiro. Desce ali na beira-mar continental, que é a continuidade da tua casa aí, Teles. E você vai ver ali de manhã o Kleber Lúcio Gil treinando com pneu, sozinho. É a melhor bandeira do Brasil. Bandeira FIFA. De novo, desculpe a ignorância, mas no exterior, como é que é feito? Profissional. Na Inglaterra, o cara é profissional. Ele é remunerado. E nos outros países também? Nas principais ligas, sim. Na Itália. Mas, Teles, tu falasse em defesa até do CNM, mas acontece... Não, eu estou apenas... Não estou defendendo ninguém, mas estou querendo ser apenas vendo a realidade. Porque mas é igual, assim, igual a notícia que a gente deu aqui da contusão do Neymar, que foi trazida a público pelo Jorge Jesus. Exatamente. Mas Teles... Eu não sei, eu no futebol, em tudo na vida, eu acredito, eu não acredito, duvido, ou acredito, mas duvido. O jornalismo é assim, mas aqui quem é que está dizendo, quem é que tá dizendo que o Neymar tá machucado? O treinador do Neymar. O treinador, né? Nem viu o Neymar ainda. Pois mas é treinador do time que ele vai jogar. Né? Mas Teles,
Teles, é o seguinte, o que falta, principalmente, eu acho para mim, o X da questão é a falta de critérios da arbitragem brasileira. Tá? Por que o Renato foi expulso domingo, né? E outros treinadores que fazem até muito pior não são? É isso que eu digo, cara. Aí tem sim, ó, tem lance que é pênalti. Não, Tem outro... Mário, o Renato deu entrevista coletiva e falou assim, ó, eu fui expulso e mereci ser expulso, porque eu me irritei com o lance e falei, tô cansado de ser roubado. Eu ouvi a Só que na entrevista semana dele. anterior, o jogador do Grêmio deu um pisão no tornozelo do Nino, era pênalti nos acréscimos, o árbitro não deu. Então ele não é roubado, é que Mas tem não, erro não de um é. lado e Claro erro que do não. outro. Mas eu concordo com isso, Renato. Não é Eu roubado, vi é a que é entrevista ruim, do né? Renato. Para um pouquinho. Eu ouvi a entrevista do Renato, tá? E eu acho que o Renato é muito esperto. Macaco velho. O que ele fez? Ele tirou o foco da derrota do Grêmio, tirou o foco das bobagens que ele fez durante o jogo. Então, deu uma de, sabe, santo do pau oco. Ah, não, inclusive deu uma pequena lição de jornalismo para aquela turma que estava lá na coletiva. Dizendo, vocês não Verdade. vão me perguntar sobre a minha expulsão, entendeu? Mas o Renato é macaco velho, né, Renato? Não, não é o amigo. O Renato a gente conhece, ele tirou o foco da derrota, enfim. E outra, é pior, hein? Ele ficou jogando lama nos jogadores dele. Porque o que ele disse a respeito do segundo gol do Santos, ele jogou E com razão, e com Mas ele disse razão. a verdade. tudo bem, Tedes. Claro que foi com Com razão, mas razão. aí é que eu digo, o Renato é macaco velho. Agora é o seguinte, isso Bravejava digamos do assim, é lado do uma coisa gramado para antes do ser gol sair. discutida em intramuros, entendeu? Mas, enfim, o que eu queria Mário, só dizer, para terminar o meu raciocínio, tá? É que alguma coisa precisa ser feita. Se a gente ficar nessa arenga de enquanto a arbitragem brasileira não for profissionalizada, vai ser assim. Se a gente ficar nessa arenga porque o jogador brasileiro é indisciplinado, porque o jogador brasileiro é isso e aquilo, então nós não vamos resolver nunca o problema. Não, mas você não tem outro caminho, você tem que Dando uma de profissionalizar, Mário. avestruz, cara. Mas e como é que Mas resolve então, Mário? Hein? Como é que resolve então, se não é profissionalizando? Coisa simples. Um diretor da arbitragem da CBF precisa, como eu disse, como eu estou ousadamente sugerindo, fazer uma reunião com os árbitros. Olha aqui, ó, mostrar para eles os lances da rodada, montem lá um vídeo, entendeu? E olha isso aqui, um apita assim, o outro apita assado. Agora, isso é culpa de quê? Porque o árbitro não é profissionalizado, porque o jogador brasileiro é indisciplinado. Porra, o pênalti contra o Flamengo foi um escândalo, cara. E não foi marcado. Ô, Mário, você desconhece talvez um pouco do que se faz na administração do futebol brasileiro. Essa colocação de que o CNM precisa fazer isso, fazer aquilo, eu preciso saber se ele não faz reuniões com os árbitros. E, pelo que eu sei, as arbitragens têm permanentemente acompanhamento, inclusive de imagens, tanto que muitas vezes a CBF pune árbitros apresentando seus erros, as imagens dos erros por eles cometidos. E tu acha que aquele negócio da geladeira funciona? Não sei se... Não, a geladeira é um apelido da imprensa. Eles passam por uma reavaliação, não é bem esse o termo. Enfim, eles passam por um processo de recuperação técnica, talvez seja o termo mais adequado, para voltar a apitar. A geladeira somos nós que está na geladeira, é coisa da imprensa, não é coisa deles. Agora, eu continuo com o meu ponto de vista. Enquanto não houver um quadro nacional de árbitros, reciclagem, fora das né, federações, eles fazem. reciclagem, exatamente. Enquanto não houver um quadro nacional de árbitros, sob um comando único, sob uma orientação única, não vai acabar esse processo, esse tipo de decisão aqui, de decisão ali, de falta de coerência nas decisões, de aplicação de um cartão aqui, já não aplica ali, expulsão, etc. e tal, que nós vimos todos os dias. Houve aí outro dia, agora, um pênalti, eu não sei se foi a favor do Flamengo, o pênalti do Atlético, no jogo com o Atlético Paranaense, que mostraram o mesmo lance que aconteceu contra o Atlético Paranaense,
e o mesmo lance num outro jogo. Aqui deu pênalti, lá não deu pênalti. Agora, Falta de uniformizar. Uniformização. Não é uniformizar. Uniformização desse diabo chamado arbitragem. Quando a gente culturalmente já assimilou isso faz tempo, a gente diz assim, padrão FIFA, né? A gente quer dizer que é um negócio bom, é a mesma coisa do padrão Globo, né? Quer dizer que é uma coisa boa. Quando a gente diz árbitro FIFA, a gente quer dizer alguma coisa com isso. E aí eu pergunto a você o seguinte: o árbitro FIFA, quando ele chega a ser árbitro FIFA, ele não passa por um padrão FIFA? Passa. Então Só que ele a passa. CBF, por que a CBF não tem um padrão CBF? Mas ela tem o padrão FIFA, tanto que tem o árbitro para chegar na CBF. Ele não chega porque ele é bonitinho, porque ele tem os olhos maravilhosos. Ele chega fazendo testes, se preparando, passando por treinamentos, enfim. É um processo longo, não é fácil, não. Pois é. E dali para a FIFA também. Só que, meu querido, vocês acabaram de levantar aí a tese, que os caras estão trabalhando no Brasil. Aliás, na América do Sul. Não é só no Brasil, não é? Mas o Teles... Se um árbitro brasileiro for apitar na Europa e aplicar lá os conceitos da FIFA na Europa, ele vai se dar bem. Tá, um jogador europeu. Então tem aí temperatura e pressão que a gente tem que contar também. Não, o Teles fez uma colocação importante, que o árbitro brasileiro é preparado no Rio Grande do Sul, outro no Paraná, outro em São Paulo, outro lá no Nordeste. Agora, para estabelecer árbitro FIFA, qual é o critério? Se os árbitros têm uma preparação completamente diferente, de um jeito é no Rio Grande do Sul, do outro é em São Paulo, o outro é no Rio. Qual é o critério, então, para uniformizar? Aproveitamento técnico nas provas de capacitação apresentadas pela FIFA. Pois é. Pelo jeito, não está dando jeito, né? Não dá, Marcelo. Não dá. Não é que dá jeito. Tem muito erro. Tudo no Brasil está errado. Tudo no Brasil está errado. Não, Nós estamos no Brasil, né? É que tem que computar nisso temperatura e pressão, né? O Maracanã lotado, a conversa não sei o quê, o bet não sei o quê. É isso tudo aí que a gente está vendo, né, cara? Chegou a preparação do futebol, é igual, a mesma coisa. Não tem outra saída, é igual. Pessoal, temos menos de um minuto, tá? Menos de um minuto, mas eu sugiro uma frase para cada um aí. Uma boa semana para todos. É uma boa frase. Tá certo. Volta, Tele. Volta, Tele. Melhor ainda. Essa de cunho espiritual. Né? O cara aquele tinha razão, a bola pune, né? Então,